Livro de Salmos, capítulo 144, do versículo 9 ao 15. E nos diz assim a palavra do Senhor: A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com um saltério e com instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. É Ele que dá a vitória aos reis, e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cujo boca fala vaidade, e cujo mão direita é a destra da iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como planta bem desenvolvida na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavrada, como coluna de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezena de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assalto, nem saída, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado é o povo cujo assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos repetir o versículo 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus, que ainda está falando e operando maravilha, porque Deus é Deus. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Bem-aventurado é o povo cujo Deus, aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, nesta manhã de consagração, o que eu tenho para vos dizer aqui hoje é que sem Deus, eu, você, nós, todo mundo neste mundo que existe, que veio a existir, glórias a Deus, sem Deus não somos nada, e segundo Isaías, a visão de Isaías, somos menos do que nada, glórias a Deus. Por isso que a Bíblia é repleta de histórias, é repleta de palavras, é cheia de fatos e acontecimentos, que aqueles que tinham Deus, o Deus de Israel, Deus único, invisível para a sua vida, e amava a Deus acima de todas as coisas, passaram por momentos bons e momentos difíceis, mas a sua confiança estava totalmente em Deus, independente do tempo e da geração, porque várias gerações surgiram, e conforme nós observamos o que está na Bíblia Sagrada, a história se repete. Claro que a cada tempo, a cada época que se passou, em situações diferentes, mas o momento e a adversidade é quase que a mesma. O que muda foram os tempos que se passaram, o tempo patriarcal, o tempo medieval, o tempo da lei, o tempo da graça, e agora nós estamos nesse tempo, glórias a Deus. Adversidades, situações difíceis, todos passam, glórias a Deus. Mas há uma diferença do justo e do ímpio. Há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E nós só vamos entender essa diferença observando a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é o povo. O povo quer dizer todo mundo, englobando aqui todos, nos 4 cantos da terra. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Só existe um Deus, não tem vários deuses. O que aparece é réplica, o que aparece é coisa pirateada.
Você avalia a Bíblia, o que diz ali? É um D minúsculo, não é maiúsculo. Glórias a Deus, na Bíblia Sagrada. Aleluia! O diabo não é Deus, nem aqui, nem na China. É verdade. Isso já está provado. Nem aqui e nem na China. Que isso, irmão? Não está falando do chinês? Tem que falar. É uma linguagem popular que existe no nosso meio, no Brasil. Nem aqui, nem na China. É uma pura realidade. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que olhar a Bíblia Sagrada, irmão. Nós não devemos deixar se levar por pessoas, por pensamentos humanos. Nós devemos olhar o que a Bíblia diz, que é o pensamento de Deus. É o que está aqui na Bíblia Sagrada. E eu sempre digo para os meus ouvintes, para aqueles que ouvem as minhas pregações, para aqueles que estão comigo nas redes sociais e mídias sociais, para aqueles que estão comigo lá no canal do YouTube, eu sempre digo para eles e explico: se eu falar alguma coisa que não esteja na Bíblia, não aceite, só aceite aquilo que está escrito, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que conhece as Escrituras e não fala a Escritura como ela é, a não ser se eu tiver com medo da verdade, ou se eu estiver enquadrado na verdade, aí eu não vou querer pregar a verdade, irmão. Durante esse período de tempo, servindo a Deus, há mais de 20 anos servindo a Jesus, porque eu não comecei agora. Eu tenho observado na Bíblia as proibições de Deus, aonde muitos acham jugo pesado e não é jugo pesado. Aqueles que acham o que está aqui na Bíblia um jugo pesado, é porque essas pessoas estão em pecado, vivendo em pecado e vivem segundo o curso desse mundo. Aleluia! Glórias a Deus. Glória a teu nome, E Jesus. para a minha mente, Glória a Deus. meu coração, o meu conhecimento viesse a se ampliar um pouco mais, além de eu ter lido a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, glórias a Deus, eu procurei estudar outras áreas técnicas para mim poder ver o que as áreas técnicas achavam acerca da Bíblia Sagrada. Aí eu procurei estudar o lado científico, conforme eu sempre falo aqui, irmão, eu vou sempre falar. Procurei estudar o lado científico, o lado jurídico, que é o lado do direito, e o lado filosófico. Glórias a Deus. Tem mais, tem muito mais, só que eu não vou falar todas as áreas técnicas aqui, porque a intenção não é profissionalismo, é espiritualidade. Porque desde o dia que eu me formei, nos cursos que hoje eu tenho, a formação que eu tenho, eu entendi uma coisa: profissionalismo é uma coisa, espiritual é outra coisa. Não podemos confundir, porque a pessoa começa muito bem como espiritual, Jesus transforma aquela vida começa a crescer porque está na igreja, todos os impedimentos saem, aí a pessoa entende que tem que estudar, estuda. Aí a pessoa entende que se formou, primeiro grau, segundo grau, fez a faculdade, fez outras faculdades, e de repente a pessoa não procura o renovo espiritual. E no caminhar da vida a pessoa se enfada, porque vem um esgotamento espiritual, aí deixa de olhar para as coisas de Deus e começa a olhar para as coisas do mundo. Aí é o que acontece no desvio de muita gente. O que eu vou fazer na igreja? O que eu vou estudar na igreja? Se eu posso curtir a vida? E tem pessoa que pensa que está curtindo. Tem pessoa que pensa que está curtindo. O caos que aconteceu nos 4 cantos do mundo, que parou tudo. Ou a pessoa cai na real agora, ou não vai cair nunca mais. Aonde nós enxergamos que tudo parou, cada um tinha um momento de distraimento no mundo, que achava que era curtição. Um seguia o
outro seguia a novela, o outro seguia o botiquim, o outro seguia a bebedeira, o outro seguia o cigarro, o outro seguia a prostituição. E aí? Aí um seguia a abominação, o outro seguia o incesto, o outro seguia a zoofilia e a imoralidade. E achava que estava curtindo. Mas quando o mundo para e que as pessoas são obrigadas a se isolar 40 dias, 15 dias, apesar que ele não está aqui, não vai apertar a mão dele, glória a Deus, 10 dias, 5 dias, e as pessoas começam a perceber que está perdendo tudo. Muitos entram em desespero. E em meio a isso tudo, aleluia, glória a Deus, até crente entrou em desespero. Só que a Bíblia diz: feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Aquele que tem o Deus como seu Senhor, Jesus Cristo como seu Senhor, a presença do Espírito Santo dentro de ti como seu Senhor, não se abala com as coisas dessa vida. Pode estar vendendo o almoço para comer a janta, mas está tranquilo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E agora, vou para onde? Quarentena. Se eu sair, eu vou preso. Se eu for trabalhar, eu tomo uma multa. Se eu for fazer as compras em algum lugar onde tivesse máscara, eu sou processado. E agora? Vou para onde? Vou para onde? A Bíblia dá o receita para onde você tem que ir nesse caos. Vá para o seu quarto e oculto. Conversa com o seu pai. Ele lá no céu vai ouvir e te recompensará. Só que aqui onde nós fizemos a abertura, irmão, está difícil. Poderia estar pior. aleluia, Poderia estar pior, como o presidente da República falou essa semana. Eu ouvi a fala dele. Agradeça a Deus que aqui no Brasil, glórias a Deus, Deus ainda é o Senhor. com certeza, Claro que tem uma minoria, que não é a maioria. É uma minoria que faz barulho e assusta a maioria, irmão. A maioria da população evangélica aqui no Brasil é bem maior entre evangélicos e católicos. Glórias a Deus. aleluia, Então a fé tem que ser uma fé sustentável, tem que ser uma fé de convicção, tem que ser uma fé de insistência, que no tempo e na hora certa as coisas vão estar no seu devido lugar, irmão. aleluia, eu O creio, versículo 9 diz assim, ó: a ti, ó Deus, cantarei um novo canto, com saltério e com instrumento de 10 cordas, cantarei louvores. aleluia, Em meio a esse caos todo, sabe como é que eu fiquei? Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome, sim, do Senhor Jesus. Porque o meu coração está em Deus. Não está nesse mundo. Glórias a Deus. A Bíblia diz: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com saltério, com instrumentos de 10 cordas, cantarei louvores. Glórias a Deus. Tudo que está acontecendo no mundo hoje não poderia estar acontecendo. glória a Deus, aleluia, Mas Deus permitiu, irmão. Nada no mundo acontece sem a permissão de Deus. glória a Deus, aleluia, Nada acontece sem a permissão de Deus. com certeza, Olha como estavam os sentimentos humanos. Cada um seguindo alguma coisa. Cada um indo para algum movimento. Muitos já não estavam nem mais aí para a família. Para os pais. Para os filhos. Os netos. Um querendo matar o outro. O marido pulando a cerca direto. A mulher pulando a cerca direto. Cada um seguiu os seus caminhos. E não foi isso que Deus planejou para a raça humana. E nós olhamos do Gênesis até o Apocalipse. Deus deu tempo ao tempo para as pessoas se arrependerem. E é interessante, irmão, que
E isso chegou até na igreja. E infelizmente, eu não vou tapar o sol com a peneira. Infelizmente, isso já tem chegado até em muitas igrejas. Pastor, cadê tua mulher, pastor? Ah, praga, rapaz. Hoje eu estou com essa bênção. Mas é a quarta, pastor. Não é que todas as três anteriores eram praga também? Aí ele começa a ficar vermelho. Aí chama o obreiro, ó. Você não pode falar que é papo comigo. Pastora, cadê seu marido? Aquilo lá era uma peste. Ele não funcionava para mais nada. Poxa, mas é o quarto esse? Os outros três eram uma peste? Segurança, bota seu obreiro lá para fora. Em muitos lugares, irmão, a pregação do Evangelho está sendo desprezada. Em muitos lugares eles não querem mais ouvir a verdade genuína, a verdade pura, a verdade verdadeira. É um Evangelho só da autoajuda. Venha como está e fique como quiser ficar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O interessante é que tem uma passagem na Bíblia que Deus chama um dos seus profetas e diz assim: profetiza na terra para multiplicar o número de cadeia, porque o número de adultério vai multiplicar. E nós já estamos vendo isso: abominação, imoralidade, incesto, zoofilia e pecados diversificados. Muitos desprezando a verdade, muitos desprezando os louvores. O versículo 10 diz assim, ó: a ele é quem dá vitória aos reis, e a quem livra Davi, seu servo, da espada maligna. Deus tem dado livramento aos seus. Deus tem dado livramento àqueles que têm servido a Ele com sinceridade de coração. Glórias a Deus. Só que bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Desde quando começou tudo isso, irmão, mães e todos os telespectadores, de lá para cá, o que é dele, o que é de Jesus, ele vai recolher. De lá para cá, o que é de Satanás, ele vai recolher também. Vai arrastar para o inferno. E nós devemos a cada dia, como que está a nossa vida diante de Deus, irmão? Você tem que se examinar, não é eu te examinar. Eu só faço a minha parte aqui, pregando o Evangelho, testemunhando. Ainda que eu esteja enquadrado em alguma coisa, eu vou continuar falando, eu vou continuar pregando, porque a palavra corta para aí, corta para cá, e a palavra vai restaurar para os dois lados. Aleluia, glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Deus. É Deus quem dá vitória em meio ao caos e em meio à guerra. Aleluia. Mas quantas pessoas procurando no lugar errado? Glória a Deus. Quantas pessoas indo no lugar errado? O versículo 11 diz assim: livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cujo boca falam vaidade e cujo mão direita a destra da iniquidade. Deus tem nos livrado, e eu acredito, você que está me vendo e me ouvindo agora ao vivo nesse exato momento, Deus também tem te livrado, porque você ouviu falar: o da direita morreu, o da esquerda morreu, o da frente foi embora, o de trás está em